se coçando, é justamente essa questão da estamina, mas a hipermobilidade articular também. E, geralmente, essas mulheres que têm lipedema e hipermobilidade, elas são justamente as mulheres que têm mais sensibilidade à histamina. E não é coincidência, é fisiopatologia, mecanismo fisiopatológico puro. E olha que, nesse caso da minha paciente, eu usei cromoglicato, entre outras coisas, cromoglicato de sódio, que é um antihistamínico. E ela teve uma melhora bem importante. Ela teve uma melhora porque ela parou de se coçar? Talvez também, né? Mas ela teve uma melhora do lipedema porque a gente acalmou os mastócitos dela. A gente melhorou a qualidade do sistema linfático. A gente bloqueou o mecanismo de progressão do lipedema, que é a disfunção linfática. Vocês acham que se eu mandasse essa paciente usar meia o resto da vida ia ajudar? Vai colocar meia calça elástica numa mulher que tem tolerância histamínica e se coça, para você ver se elas vão ficar de meia elástica. Mas nunca. Então, esses pontos chaves da relação do lipedema e histamina, a gente já conversou bastante, acho que a gente não precisa ir mais a fundo. E uma outra conexão importante que a gente precisa falar, principalmente quando a gente fala de doenças estrogênio dependentes, e aí entra lipedema, endometriose, mais outras, é a questão intestino, de estroboloma. Então, a gente também, que a gente vai falar, o André vai falar mais, mas em muitas dessas pacientes a gente vai achar expressão aumentada de glucuronidase, então estrogênio sendo produzido, recirculado no intestino, e a gente vai precisar diagnosticar e tratar adequadamente. Aquele caso que Ju mostrou ali era de paciente dela com lipedema. Isso aqui são 2 casos de pacientes minhas com endometriose. E prestem atenção por que eu solicitei. Não são exames que eu peço de rotina na prática das minhas pacientes, mas essas 2 pacientes em questão estavam utilizando análogos do GNRH. Lembra, falamos que para que um ciclo menstrual aconteça de forma efetiva, eu preciso de pulsatilidade na primeira fase, pulsos de alta frequência e baixa amplitude para estimular a liberação da FSH para fazer recrutamento folicular e produzir estrogênio. Essas 2 pacientes estavam usando o Zoladex e a gozerrelina, que é um análogo do GNRH, que impede pulsatilidade. Então, não é esperado que uma paciente utilizando análogo tenha níveis altos de estradiol. Essas 2 pacientes tinham uma tinha estrogênio de 300 e pouco e outra 600. Não faziam reposição, não tinham colocado o gel no braço e tinha funcionado, não tinha obesidade. E eu disse, de onde é que está vindo esse estrogênio? Era da microbiota intestinal. E aí, no tecido adiposo, né, Ju, pode passar. Exatamente o mesmo acontece. Essa conexão intestino-tecido adiposo, ela não é só importante quando a gente está falando, por exemplo, de lipedema. Lembra que eu falei que eu ia usar o modelo biológico do lipedema, de um adipócito que tem um comportamento biológico atípico, para que a gente use esse conhecimento em paralelo para as outras situações onde eu estou enfrentando um tecido adiposo disfuncional. Amanhã a doutora Denise vai fazer uma aula só sobre isso. Por isso que a gente chamou a Denise. Não é que a gente quer rolar de ficar falando de lipedema, não. É porque a gente quer mostrar para vocês que essas conexões não servem só para doenças específicas, mas que a gente usa esse conhecimento para ampliar o nosso leque de estratégias para tratar a mãe das doenças, que é a obesidade, que é o grande modelo de disfunção metabólica de tecido adiposo. Não existe esse eixo intestino, tecido adiposo. Vou deixar para a Denise falar mais sobre isso. O infiltrado de macrófagos, que eu vou falar até mais na próxima aula em seguida. A mesma coisa na aula de daqui a pouquinho, quando a gente falar de intestino. A gente trouxe também aqui o terceiro elemento de intestino, né? Então, a gente falou de histamina, a gente falou de glucuronidase, de estroboloma, e o terceiro elemento desse link intestino-hormônios, ele está no LPS. Daqui a pouquinho, quem não ouviu falar vai entender isso em mais detalhes. Hã? Daqui a pouquinho vai entender em mais detalhes na aula de intestino, só sobre isso. Exatamente, mas já sai daqui hoje com esse conhecimento.
Uma outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala de doenças que acometem tecido adiposo é o impacto dos disruptores endócrinos da vida moderna. A imensa maioria dos dos disruptores endócrinos mais conhecidos, especialmente aqueles obesogênicos, ou seja, aqueles associados a alterações metabólicas, eles vão residir no tecido adiposo. O tecido adiposo ele é um grande reservatório de toxinas. Então, é óbvio que isso acaba, de muitas formas, impactando o comportamento, o funcionamento desse tecido adiposo lotado de disruptor endócrino. E o mecanismo tem muito a ver com o impacto desses xenoestrogênios nos receptores, principalmente receptores estrogênicos, porque eles ocupam o receptor estrogênico e, ao ocupar o receptor estrogênico, eles geram respostas celulares truncadas anormais e, ao mesmo tempo, eles ocupam o receptor que não vai poder ser utilizado pelo hormônio natural, pelo próprio estrogênio. E existem dezenas de metabólitos estrogênicos que são produtos da metabolização desses xenoestrogênicos que têm afinidade pelo receptor estrogênico. Algum deles, inclusive, maior do que o próprio 17-beta-estradiol. Então, tem alguns compostos químicos, alguns produtos celulares que são extremamente estrogênicos e que têm uma afinidade pelo receptor estrogênico centenas, milhares de vezes maior do que o próprio estrogênio. Um grande exemplo é a zearalenona. Na endometriose, a mesma coisa. Você vai ver, pode passar. Você vai ver que existem uma série de também disruptores endócrinos, como os organoclorados, o bisfenol A, o famoso bisfenol A dessas garrafinhas de plástico aqui, quando aquecidas. Você tem os fitalatos, aí pode só passar. Pode deixar. Você vai mostrar exatamente o efeito que ele tem. Então, um fitalato, ele age no tecido endometrial há exatamente o mesmo exemplo do estrogênio endógeno. Ele vai se ligar no receptor O, sob unidade alfa, ele vai entrar no núcleo da célula e ser um promotor de proliferação e atividade inflamatória, via NF-kappa-beta, ajustando o efeito do estresse oxidativo, invasão e proliferação celular. E no lipedema, a gente tem um estudo mostrando, inclusive, de forma muito evidente, essa questão do aumento do estresse oxidativo, aqui principalmente medido através da atividade da superóxido dismutase e da atividade de catalase, que é muito maior, estatisticamente significativo, em relação à comparação com o controle. E endometriose, o mesmo exemplo. Além de ser uma doença inflamatória estrogênio dependente, o CERN tem até publicações dizendo o principal fator promotor da proliferação da endometriose chama-se estresse oxidativo. Ele é o cerne da atividade, porque é o estresse oxidativo que vai fazer a degeneração e a pró-inflamação. Ele é quem vai estimular a NF-kappa-beta, ele é quem vai bloquear a apoptose, ele é quem vai estimular o crescimento, a sobrevivência, a inflamação. Então, o downstream metabólico ele ocorre pelo estresse oxidativo, a exemplo do lipedema. Uma outra característica muito importante, muito comum das duas doenças, anos, às vezes décadas, sem diagnóstico. Né? Então, quem estuda endometriose sabe disso, que as mulheres, às vezes, têm 15 anos, 20 anos de cólica, de sintomas clássicos e não são diagnosticados. E a máxima também é verdade em mulheres com lipedema. A média de atraso do diagnóstico entre o início dos sintomas e o exame que estabelece na endometriose são 10 anos na população brasileira. Então, a gente realmente tem que treinar o nosso olhar. São doenças de marcos reprodutivos também, né? Então, o mesmo padrão que a gente vê em mulheres com lipedema, de iniciar ou de piorar durante as nossas grandes mudanças hormonais ao longo da vida. E isso eu acabei descrevendo num capítulo de livro, onde eu falei muito sobre lipedema, mas a gente vê basicamente as mesmas coisas em endometriose, né, André? Uhum. A gente gostaria muito, por exemplo, que a endometriose ficasse curada na menopausa, fica como curada. se imaginava aqui, né? A gente vai terminar essa aula falando sobre isso.
Aqui é o estudo que mostra que não existem níveis estrogênicos séricos alterados em mulheres com lipedema, nem em comparação em controle, nem em comparação com estágios mais avançados da doença. A gente também não vê isoladamente, tá? Porque são os níveis hormonais teciduais que mais impactam na doença, não necessariamente os séricos. Aqui é o estudo que mostrou a expressão aumentada de aromatase nas mulheres com lipedema, isso é bastante marcante, e isso vai impactar, por exemplo, na hora que, quando é que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar amanhã, na hora que a gente for fazer reposição estrogênica em mulheres com lipedema. Então, imagina a mulher com lipedema na menopausa, com fogacho. Eu quero prescrever para ela um estradiol transdérmico, que é uma via segura, que a gente sabe muito bem que talvez seja até a nossa via preferencial. Será que vai ser legal numa paciente com lipedema a gente passar o nosso estrogel bem em cima? Vou deixar para vocês pensarem sobre isso hoje à noite, bem lá onde tem uma expressão aumentada de aromatase, onde eu tenho fibrose, onde eu tenho uma alteração linfática, uma inflamação local. Será que esses locais são os locais para a gente colar o adesivo? São os locais para a gente sprayzar o lenzeto? São os locais para a gente colocar os nossos implantes hormonais? Vamos estar com bastante problema na cabeça de vocês. Aqui são as enzimas, né, que a gente tem falado até agora. Então, a aromatase, que faz a conversão da androstenediona em estrona e também faz da testosterona em estradiol, e a 17-beta-hidroxisteroide desidrogenase, tipo 1 e tipo 2, uma inativa. Então, uma vai converter o estradiol em estrona e a outra estrona em estradiol. A intracrinologia, que eu falo tanto, né, que eu sou tão apaixonada por esse assunto, é a capacidade dos tecidos, particularmente do tecido adiposo, que faz isso mais do que ninguém, de produzir hormônios. E não produz hormônios do nada, embora faça uma síntese de novo de hormônios a partir de colesterol produzido localmente, lá pela proteína STAR, do mesmo jeito que o André mostrou. A maior parte dos hormônios produzidos pelo tecido adiposo, ela é produzida localmente através de percursores da circulação, principalmente percursores androgênicos. Então, são hormônios que chegam pela corrente sanguínea e dentro do adipócitos eles servem de matriz através da ação dessas enzimas para a produção de outros hormônios, particularmente aqui do estradiol. Perfeito. E essa também é a base, no final das Da contas, endocrinologia da endometriose. Então, com tantas coisas comuns, endometriose tem tratamento hormonal, né? Sim. Alguém discute que se trata endometriose com bloqueio hormonal? Não. Não. E lipedema? Quem vai abrir a boca para dizer para fazer um tratamento hormonal do lipedema? Ou de bloqueio hormonal pelo hiperestrogenismo. Até pouco tempo atrás, nem se cogitava, nem se falava isso. Conheço experts de lipedema com grandes publicações que diziam que a mulher com lipedema não pode chegar nem perto de hormônio. O que é uma absoluta inverdade, porque pô, não tem como a gente desvincular a saúde da mulher da sua saúde hormonal. E eu vou mostrar amanhã para vocês que faz até mal se a gente não repor essas pacientes, a gente vai piorar. Então, embora sejam doenças tão parecidas, com mecanismos fisiopatológicos tão intricados, tão incomuns, para a endometriose é absolutamente plausível que se faça e se construa uma estratégia hormonal, e para a lipedema ainda é um território absolutamente desconhecido e a ser desbravado. Aqui a questão dos vasos linfáticos, né, da ação da inflamação nos vasos linfáticos. As atividades enzimáticas Da que estão endometriose, aumentando, a gente já reduzido, falou, igual. né? Isso, e os pontos, a mesma coisa. É só mais um para a gente mostrar que na endometriose a gente tem esse estímulo, a doença inflamatória, a perpetuação, alterações imunológicas de hipóxia, no lipedema. Aí a gente fez colocar... o zoom e colocou do lado direitinho, exatamente aquela figura coloridinha lá daquela mulher
gordinha ali central que eu coloquei no meio do caminho. Embora eu tenha dito, depois eu tenho que aumentar, tá vendo que eu fico cega total? Embora eu tenha dito que não existe tratamento hormonal para o lipedema, eu posso provar para vocês que existe. E a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente olhar aqui, essa publicação bastante importante do Lipedema Foundation, onde ele coloca aqui todas as bases de tratamento do lipedema, e a gente olhar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, está dizendo que uma das coisas que se faz é diminuir tecido adiposo. Opa, aí eu gosto. Porque se eu reduzo o tecido adiposo, e aí aqui até falo em algumas estratégias, eu mexo ou não mexo nos hormônios? Sim. Eu trato ou não trato hormônios? Com certeza, sim. Então, o manejo hormonal do lipedema, ele não envolve só necessariamente repor ou bloquear hormônios. Ele envolve tratar essa mulher. Então, identificar o hipotiroidismo e tratar, controlar essa dominância estrogênica, as outras doenças associadas, ajustar esse intestino, fazer diagnóstico, controlar a inflamação, porque essa inflamação ela altera o secretoma local. Controlar a resistência insulínica, embora a grande maioria dessas mulheres sejam absolutamente sensíveis. Pelo amor de Deus, não fale que a mulher com lipedema tem resistência insulínica, porque mesmo a obesa com lipedema tem menos resistência insulínica do que as pares com obesidade apenas. Tem um cenário que a gente vai ver uma mulher com lipedema com resistência insulínica. Isso é um pouco mais frequente. Aquela mulher com lipedema, com obesidade e na menopausa com estrogênio muito baixo. Aí a gente pode ver resistência insulínica, tá? Fazer a redução dessa carga tóxica, né? Fazer os diagnósticos e tratamentos das questões intestinais. Entender por que ela piora na menopausa, mas isso é um capítulo para amanhã. Então, existe um conjunto de evidências muito forte que demonstra que deixar a paciente com hipoestrogenismo não é bom, porque isso estimula a esteroidogênese extragonadal. Nós vamos falar sobre o impacto do FSH, a gente vai falar sobre esse aumento da expressão de aromatase e como a gente pode interferir nesse aumento da expressão de aromatase, porque, afinal de contas, nascer de novo não dá. Como identificar essas pacientes que têm a resistência insulínica e o quanto é importante identificar para poder tratar. Tentar agir em cima dessa hipertrofia, mas para agir em cima de hipertrofia de adipócitos, a gente tem que entender como que eles hipertrofiam, um capítulo para os próximos minutos para a minha aula, e provocar mudanças de perfil imune desse tecido adiposo, que é o tema da próxima aula. Então, aqui é basicamente uma coisa que a gente vai falar amanhã sobre esteroidogênese extragonadal. Esses são os alvos hormonais a serem atingidos em uma mulher com lipedema. Então, não é necessariamente reduzir o estrogênio sérico dela, e sob pena, inclusive, de se a gente reduzir demais o estrogênio sérico de uma mulher com lipedema, a gente induzir uma esteroidogênese, uma produção de estrogênio extra no tecido adiposo, mas agir aí nessa distribuição de receptores alfa e beta estrogênicos, adrenérgicos e na atividade das enzimas de metabolização. Aí a gente entra aqui num capítulo que particularmente é um território cinzento, minado, cinzento, que é da gestrinona. O que a gente sabe de gestrinona? A gente sabe que a gestrinona pode ser discutida no tratamento da endometriose. Sim. Nos guidelines europeus se fala muito mais sobre isso. E o que a gestrinona faz de especial, além do bloqueio hormonal? A gestrinona tem alguns estudos que mostram uma ação aqui na regulação do receptor alfa-estrogênico, na MAC-picnase, na janusquinase, então são vias de proliferação. Tem a ação antigonadotrófica da gestrinona, que pode ser interessante. Olha aqui. Gestrinona inibe quem? Função de macrófago. A gente falou um monte de macrófago até agora.
E falou também, e a gestrinona, aqui tem um estudo nos ratinhos, mostrando uma ação da gestrinona em enzimas de esteroidogênese, justamente naquelas enzimas expressas no tecido adiposo e que são capazes de fazer o quê? Produção de estrogênio no tecido adiposo. Então, a gestrinona, a gente tem evidências em modelos animais de que ela altera a função, ela modifica a ação de enzimas enzimas chaves da esteroidogênese, da produção estrogênica no tecido adiposo. E aí um resuminho das ações dela, aqui só para quem de repente nunca tinha ouvido falar um pouco da gestrinona. Ela tem essa ação androgênica, antiestrogênica, antigonadotrófica, uma conhecida ação anti-aromatase, pelo menos ali ovário e endométrio a gente sabe que sim. Tem uma ação interessante, metabolômica hormonal, principalmente através da 3-beta e da 17-alfa, uma ação inibitória do sistema imune, uma ação anti-inflamatória, uma ação antiproliferativa e, claramente, uma ação de modulação da nocicepção. Então, aqui um resumão, né? Um resumão, e aí eu vou defender meu lado lipedema desse lado e o André defende o lado endometriose. Então, lipedema, diagnóstico geralmente mais comumente feito na adolescência, ele chega depois de algumas décadas, tem uma associação importante com a autoimunidade, principalmente a autoimunidade de tireoide, existem evidências de um distúrbio de metabolismo estrogênico, de expressão aumentada de aromatase, de uma presença de um estresse oxidativo, de uma disfunção mitocondrial, inflamação crônica de baixo grau, comum desbiose e alterações de estroboloma, uma sensibilidade histamínica frequentemente associada, particularmente naquelas pacientes com distúrbios, com disfunção linfática e com alterações de hipermobilidade. Tem uma abordagem hormonal em debate, uma deficiência de vitamina D associada à piora do quadro clínico, uma piora na menopausa, ainda é uma doença cuja cirurgia é o gold standard e existe um papel como droga reposicionada, com plausibilidade do uso, talvez, da gestrinona e outras progestinas. Na endometriose não é absolutamente nada diferente, só que a abordagem hormonal da endometriose é padrão ouro, é o que a gente faz. Eu estou capitaneando uma pesquisa, Ju também faz parte, Ju Paola também está aqui, a gente está avaliando exatamente o padrão ouro hoje do bloqueio hormonal com o Dienogest de 2 mg versus a utilização de implantes de gestrinona nas pacientes com endometriose grau 1 e grau 2. Os resultados parciais são exatamente o que a gente já vê na nossa prática, que sim, o efeito é bem interessante, a melhora da dor dessas pacientes ela é muito grande. E aí a gente entra num outro território minado para a gente finalizar essa aula, que é endometriose é uma doença estrogênio dependente. Ela cresce com excesso de estrogênio. Menopausa é uma condição de deficiência estrogênica. Quando eu fiz residência, era naquela época, estradiol, ele é ruim. Então, na menopausa, a endometriose está resolvido o problema. A mulher não tem estrogênio pelo ovário. Mas ela tem estrogênio pela gordura. Então, o grande debate, o problema da terapia de reposição hormonal é que existe um risco de transformação maligna da endometriose que é baixíssimo, de 0,7% a 1,6%, ou seja, dessa lesão endometrial após estímulo estrogênico virar um câncer, sendo o ovário o principal local, 79% de 0,7%, aquelas contas de Dilma Rousseff, 79% de 0,7% vai dar 0,4%. É um risco muito baixo de você ter, mas parece haver uma tendência a um risco de recorrência e extensão de uma doença anterior. O que é importante? A gente precisa entender o que é prioritário para cada uma dessas mulheres. André, existe algum guideline que diz que você não pode fazer reposição hormonal na paciente com endometriose? Não. Aí você vai fazer a pergunta mais inteligente. Mas qual é o guideline que me ensina, então, a fazer a reposição hormonal da minha paciente na menopausa com endometriose? A minha resposta é não tem. E como não tem, eu sou especialista em endometriose e estudo muito terapia de reposição hormonal. Eu disse, preciso pensar em alguma coisa.
Porque as minhas pacientes de endometriose estão envelhecendo. E como elas me viam como uma pessoa que estudava muito endometriose e estuda muito menopausa, achei a minha solução. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer com as nossas pacientes, e aí, independente se ela tem endometriose, lipedema, se ela está ou não na menopausa, chama-se alinhamento de expectativas. Tem que entender o que é prioridade para cada uma dessas pacientes, para que a gente possa exatamente tentar achar um meio termo. Então, isso aqui é um algoritmo de fluxograma, vozes da minha cabeça que sussurraram no meu ouvido, para que a gente, mais ou menos, isso é como eu faço no consultório. Como não tinha, a gente sentou e João, é assim que a gente faz, é assim que mais ou menos a gente recomenda. André, de que guideline? Nenhum, por isso que não tem referência. Acho que é um dos únicos slides que não tem referência, porque não existe. Então, vamos separar essas pacientes. Paciente que tem sintoma e não tem foco. Quando eu disser sintoma, é dor. Então, a paciente chegou para você, ela tem dores da endometriose, mas não tem foco de doença analisado pelo padrão ouro, que é ultrassom ou ressonância com preparo intestinal. E ela tem sintoma, aqui não é sintoma de dor, aqui é sintoma da menopausa. Ela tem fogacho, ela tem ressecamento vaginal, ela tem sintomas climatéricos de hipoestrogenismo. Então, a gente começa com terapia de reposição hormonal com estradiol em dose baixíssima. Não é o perfil de paciente que vai se beneficiar de implante de estrogênio. Até porque existe uma informação extremamente importante. Existem alvos terapêuticos de níveis séricos dos hormônios. A gente sabe que, por exemplo, para proteção cardiovascular, eu preciso de um estradiol sérico superior a 40 a 50. Mas o que é que os trabalhos têm visto? Que as pacientes com endometriose que têm estrogênio sérico maior do que 50, ela tem risco de recrudescimento das lesões. Então, se eu deixo o estrogênio muito baixo na minha paciente com endometriose para não crescer o foco, eu gero sintoma de hipoestrogenismo. Se eu melhoro o hipoestrogenismo dela para tirar o fogacho e subo para além de 60, eu posso estimular um crescimento do foco. E aí eu tenho uma máxima que os meninos já sabem, tudo não terás. Tudo não terás. Então, a gente precisa achar esse meio termo. O que é mais importante para a senhora? É conviver com o calorão ou sentir a dor da endometriose e o foco crescer. Vamos tentar achar, claro que vamos tentar achar o caminho do meio, mas isso é muito delicado e, mais uma vez, aqui eu não posso fazer uma consulta hoje e ver minha paciente daqui a 6 meses. Eu preciso estabelecer um protocolo de acompanhamento da minha paciente. E aí isso é interessante porque você precisa ter isso na sua paciente e cobrar por isso, porque é a sua disponibilidade. Você vai ter que fazer ajustes periódicos. Melhorou, piorou. Melhorou o sintoma, mas piorou o foco. Eu tenho várias pacientes que assim, ó, eu vou aumentando a dose de 0,1 a 0,05 miligramas a cada reavaliação. Ela estava usando 0,1 de estradiol, disse, não tive melhora no sintoma. Aí eu vou para 0,2, ela disse, melhorou o sintoma, mas me deu cólica. Aí eu faço 0,05, ela disse, está um pouquinho melhor. Então você tem que ir tateando, porque estou diante de uma condição de resistência à progesterona e que o hiperestrogenismo pode estimular a inflamação e piorar a dor. Então, a gente geralmente recomenda usar ultra baixa dose, 0,3 a 0,5 miligramas. Você pode usar do estrogênio transdérmico ou um puff de lenzeto. A gente vai falar hoje no final. A minha última aula é sobre vias de administração, então a gente vai fazer uma revisão geral sobre tudo isso. Sempre, independente se a paciente tem útero ou não, tem que fazer a utilização de progesterona natural micronizada pela via oral vaginal. Daqui a pouquinho na aula vocês vão entender o que é mais interessante, doses de 100 a 200 miligramas e aqui vem algo que não está na literatura, mas que a gente vê na prática uma resposta muito boa, especialmente se essa sua paciente tem focos nos ligamentos uterossáqueo e na parte posterior da pelve, a utilização de gestrinona vaginal pela absorção pelos ramos terminais das artérias uterinas, elas têm um efeito interessante para a melhora de dor. Mas aí eu entro no outro lado, tudo não terás também. Se eu uso gestrinona vaginal por muito tempo, eu gero hipoestrogenismo da vagina. Aí ela começa a ter ressecamento, aí entra na síndrome geniturinária. Então, é um balanço muito desafiador. Por isso que a literatura não se posiciona em relação a isso. Ele assim, ó, não é contraindicação. Agora você resolva aí.
Tá, do outro lado. E nas pacientes que têm sintomas climatéricos, fogágio, e tem foco de doença? Que aqui eu não tenho foco, eu fico super tranquilo. Eu vou fazer uma terapia estrogênica, mas ela não tem foco. Mas e quando tem foco? Aí eu preciso fazer uma diferenciação. Vocês viram que qual é o local que mais aumenta risco de transformação maligna? Os 79 em cima dos 1,6? Ovário. Então, eu preciso de uma ultrassonografia com preparo para olhar se essa paciente não tem endometrioma, ou seja, endometriose grau 3. Porque se ela tem um foco de endometrioma ou focos profundos, extensos, idealmente, antes de começar a terapia de oposição hormonal, encaminhar essas pacientes para a cirurgia, para a redução dos focos. Isso aqui é um consenso. Ou utilizar análogos de GNRH e fazer um add-back therapy, aumentar um pouquinho de estrogênio em baixa dose para sintoma. Isso é mais delicado, porque ela já vem com sintoma. Aí você bloqueia ainda mais a conversão de estrogênio, mas isso pode ser feito. O segredo é, sempre eu preciso ficar de olho, especialmente endometriomas maiores que 3 centímetros, aumenta muito a chance de malignização. Esse aumento de 1,6 é nos endometriomas acima de 3. E do lado de cá, a paciente tem sintomas climatérios, tem focos, mas os focos são extravarianos ou superficiais. Fica mais tranquilo. Esses focos extravarianos, eles têm menos receptores hormonais. Então, a gente pode começar com uma dose de estrogênio ali um pouco mais baixinha, de 0,3 a 0,5, mas diferente da paciente que não tem foco, eu preciso aumentar a dose de progesterona para vencer um pouco essa resistência à progesterona aqui em torno de 200 a 300 miligramas. Posso cogitar, associar ainda com gestrana vaginal, de 2,5 a 5, e posso e devo associar com o mildezinho, que eu comentei para vocês. O mildezinho é uma associação da Uncaria tomentosa, Endopleura ushi e o Xi amarelo, e um pouquinho de astaxantina, que tem a ação de bloquear NF-kappa-beta. Então, isso aqui é para vocês terem, é como eu faço no consultório. Isso não está protocolado em nenhum local, mas é uma forma boa de você iniciar. Começa com dose baixa, sempre dose maior de progesterona. Avalie ou não a introdução de gestrinona como apoio. E nas pacientes que não têm sintomas sistêmicos, mas têm sintomas da síndrome geniturinária. No momento inicial, é recomendado que a gente faça terapia de reposição hormonal com estradiol vaginal, e aí eu vou daqui a pouquinho revisar sobre isso na aula de vias de administração, mas o local que você coloca o estrogênio, isso muda a absorção. Eita, André, aí você complicou a minha vida. Como é que eu vou ensinar isso com a paciente? Desenhando. Porque a origem embriológica de terço inferior de vagina é diferente dos 2 terços superiores. Então, a vascularização também é diferente, porque a origem embriológica é outra. Então, no terço inferior da vagina, a absorção é baixíssima. E por isso tem paciente que, quando coloca lá no fundo, sente dor, porque tem absorção sistêmica, sente desconforto. Você tem efeito sistêmico se você coloca no fundo da vagina. E a progesterona natural micronizada, oral ou vaginal. Por que é que as pacientes, às vezes, têm sintomatologias diferentes? Se coloca mais na entrada da vagina ou mais no fundo? Porque existe um fenômeno chamado efeito de primeira passagem uterina. É como se fosse um sistema porta. A gente tem aqui os ramos terminais da artéria uterina. No terço inferior, drenam para a renal. Se você pegar no terço superior, ela vai para a ovariana e entra para a circulação sistêmica. Então, isso muda completamente. E quando a gente pede para a paciente colocar no introito da vagina, o efeito dela é mais para dispareunia. Quando a gente coloca mais profundo, eu consigo mais lubrificação, porque parte tem ação local e um pouco é pouco. Eu vou mostrar na aula de vias. Ela absorve sistemicamente. Para pacientes mais sensíveis, mesmo essa mínima absorção pode dar sintomatologia. Então, amanhã, a Ju vai falar sobre o tratamento hormonal do lipedema, mas esse era um grande overview, e aqui você já tem o tratamento hormonal da endometriose na mulher com menopausa, que eu descrevo com uma figura, é como jogar futebol nesse campo. É mais ou menos isso, lidar com essa paciente. Aí está dentro de um declive, você vai estar entre altos e baixos, tentando identificar qual é a menor dose que causa a melhora da sintomatologia dessa paciente, sem efeitos colaterais. Muito obrigado por essa aula e a gente vai agora passar na sequência. Obrigado. Deu para clarear? Agora traz um feedback para a gente. Está sendo válido para vocês?
Esse dia a gente desenhou, de verdade podem trazer. Essa é a primeira edição desse evento. A gente precisa do feedback de vocês em relação a tudo. Isso aqui melhorou, isso não, isso aqui a gente queria que vocês fizessem. E vão dando esses feedbacks para a gente e para a equipe, que a gente vai conseguindo ajustar ainda ao longo do evento, não deixar só para a próxima edição. Nosso grande objetivo de hoje, consolidar os pilares do conhecimento, trazer os principais insights, fazer um overview geral e amanhã a gente começa a ter as plenárias de discussão e microfone aberto para vocês na plenária. Eu amo vocês em house. Foi? Eu amo a house. Eles leram o meu cérebro aqui, que eu preciso de menos anotação e mais conteúdo. Pessoal, a senhora que já não enxerga também. Assim. E a gente vai amanhã abrir microfones na plenária para que vocês interajam e a gente tenha essas tira dúvidas. Hoje é mais para uma visão geral. Até agora, de verdade, está valendo a pena? Podem ser super honestos. Beleza. Então, ótimo. Então, Ju vai agora entrar com o terceira de pouso, esse novo olhar. Vamos só alinhar uma coisa. Que horas são? São 4h04. A gente tem 30 minutos dessa aula para começar, a gente dá uma pausa, vamos para o coffee e a gente volta. Já vamos pedir de novo. Já vamos pedir para dar uma ajustada. Né? Uhum. Beleza. Essa nova era que a gente tem que gerar conteúdo e é muito difícil. A gente vai dar uma ajustada. Mas eu tenho um avatar de 1,80 m aqui, vestido de cor-de-rosa em cima do foco, para você colocar o olho só em mim agora, Lu. Esquece, é porque aqui ele precisa para fazer a transmissão do que vocês estão vendo no telão. Então, vou dar umas ajustadinhas. Bora. Beleza, então vamos lá, Ju. Bom,